queria começar aqui para vocês falando um pouquinho do porquê L7, né? Eu gosto muito de falar disso, porque isso tem muito a ver com o nosso propósito, com o meu propósito de vida, e tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando aqui hoje. Então, o Lê vem do francês, né? Uma junção para ter a sonoridade aí do nome, mas o 7 em inglês ele tem algumas traduções. A primeira, mais básica, é a configuração, né? E enquanto consultoria, a gente faz essa configuração de empresas e de pessoas, às vezes, né? Então, a gente trabalha com essa configuração o tempo todo em consultoria. Dentro da psicologia, o setting é o lugar de transformação, né? É o lugar onde a transformação acontece e a gente se propõe a fazer essa transformação o tempo todo em consultoria e em recrutamento e seleção. Mas a tradução que eu mais gosto foi o principal motivo de eu escolher esse nome, ter essa logo que é uma folha, né? O setting, em algumas traduções livres, pouco conhecidas, ele significa formar frutos, tá? E eu acredito muito que um novo candidato ou uma possibilidade de candidato é uma pequena semente, né? Eu posso ter um solo fértil ou não na empresa, né? Independentemente da semente, se ela for pouco, muito regada, tiver acesso a sol e né, uma série de outras coisas depois da contratação, ela pode vingar ou não naquela empresa. Mas aqui a gente está falando que um novo candidato, um novo colaborador, ele é uma semente, né? E essa semente precisa ser boa semente, né? E é disso que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai trazer o assunto dinâmicas aplicadas em processo de seleção para vocês, né? Eu trabalho com seleção há muito tempo, seleção foi o motivo pelo qual eu escolhi atuar na psicologia organizacional, né? Eu venho de uma formação em artes cênicas e quando eu descobri o recrutamento de seleção, me apaixonei pela área, né? E eu tenho aí uma trajetória muito linda para mim, né? De encher os olhos, que eu falo que eu gosto de transformar a vida das pessoas, né? E eu brinco com o meu pessoal aqui que cada currículo não é um pedaço de papel ou só um arquivo em PDF, são pessoas, né? E a gente trata isso com muito cuidado e com muito carinho. Quando a gente fala de seleção, a gente fala de a famosa frase, né? Assim, colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso depende muito de que tipo de empresa está, né, nesse processo de seleção, qual é o DNA cultural, o propósito dessa empresa. A gente fala muito sobre qual a necessidade real daquela empresa naquele momento, né? Às vezes a empresa está procurando um vendedor e esse vendedor ele precisa ser mais técnico do que comercial, né? E aí a gente vai buscar os perfis em dinâmica de acordo com as necessidades e exigências das empresas. E elas mudam, né? Assim, cada empresa tem um estilo, cada empresa tem um modelo de negócio e que é diferente, né, das outras. Então a gente utiliza as dinâmicas para falar um pouco disso e para trazer um pouquinho dessa vivência. Eu brinco que a dinâmica ela serve para conhecer o candidato fora das perguntas e respostas de entrevista, né? Fora do me fala um ponto positivo, agora me fala um ponto a desenvolver, a gente acaba mecanizando muito esse processo de seleção. E na dinâmica a gente tem a oportunidade de conhecer o candidato na íntegra, eu falo, né? Sem muita máscara, sem muito preparo, porque na maioria das vezes é algo espontâneo, né? Assim. Então, eu queria entender aqui, pessoal, quem está aqui que está buscando recolocação, né? Quem está aqui que está, de repente, participando de processos seletivos, queria que só vocês falassem o nome, tá? Então, eu estou vendo aí, Thaís, você pode abrir o microfone e falar o nome de vocês, quem está aqui buscando recolocação e participando de processos seletivos. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu quero propor aqui algo para vocês, eu não sei se vocês vão topar, tá? Depende muito da participação de vocês. Eu queria propor uma dinâmica, eu queria fazer uma dinâmica com vocês, né? Para a gente poder conhecer um pouquinho, para a gente poder conhecer um pouquinho de vocês, se conhecer um pouco, né? E depois eu vou dar uma explanação acerca dessa dinâmica aplicada. E no futuro, né, assim, depois desse encontro, eu queria propor alguns feedbacks individuais, tá? Que a gente pudesse falar especificamente para você, no privado, em particular, como foi a sua participação nessa dinâmica.
Quem tá aqui que topa participar da brincadeira? Então, Gabriela, mas aí eu preciso de microfone ligado, hein, gente? Pode ser? Então, vamos lá, então, vamos fazer do jeito que der para fazer. Enquanto isso, ó, eu costumo falar o seguinte: a gente vai fazer uma dinâmica que a gente consegue aplicar em qualquer vaga, tá? Em qualquer nível hierárquico, de qualquer tipo de modelo de negócio, de qualquer tipo de empresa, produto, serviço, enfim, a gente aplica essa dinâmica muitas vezes nos nossos processos seletivos, porque a gente consegue avaliar bastante coisa, tá? Como estaremos em poucas pessoas, a gente vai fazer de uma forma bem rápida, intuitiva e dinâmica, tudo bem? Ok? Então, eu quero que quem estiver participando esteja de câmeras e áudios ligados, tá? Então, eu estou vendo aqui só a Gabriela, o Thiago também tá, não sei se ele vai participar ou não. Então, quem for participar, deixa aí as câmeras ligadas, tá? Thaísa, Sara, se for participar, deixa a câmera ligada, tá? Porque aí eu preciso fazer as anotações que a gente costuma fazer em processo seletivo, ok? Então é o seguinte, eu quero que vocês escolham, pensem aí num personagem bem famoso que vocês admirem, tá? Vou dar aqui algumas dicas e algumas regrinhas do que pode e o que não pode. Pensem em pessoas que vocês admirem, que vocês conheçam o trabalho, que vocês saibam pelo menos um pouquinho da história. Aí você fala assim, Luísa, já pensei numa pessoa, escolhi minha mãe, admiro a história dela, gosto muito dela e tenho, assim, muito carinho e admiração por ela. Não vale, tá? Tem que ser alguém famoso, que a maioria das pessoas conheçam aqui dentro, tá? Então pensem em cantores, apresentadores, pode ser personagem de desenho, super-herói, vale qualquer opção, tá? Só que tem que ser famoso, e tem duas regrinhas, não pode ser ninguém de cunho religioso. Então, Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, não vale, tá? E também não vale ninguém de cunho político. Então, Lula e Bolsonaro estão fora, tá? Não quero ver ninguém brigando aqui em dinâmica. Temos um combinado, então? Ok? Então vamos lá, Tatiane, quem é o personagem que você escolheu, que você pensou assim, que você pode. Só o nome, tá? Não precisa me explicar o porquê. Atriz, cantora, apresentadora, pode ser escritora, pode ser personagem de novela, vale super-herói, vale personagem de desenho. Pensa aí em alguém. Consegui pensar em um, mas eu não sei se ele é tão famoso no momento. Quem? É um escritor português chamado Walter Hugo Mãe, e todos os livros que eu consigo pensar dele me trazem uma emoção muito grande. Vamos pensar. Tatiane, você E ele ainda conhece esse vive. escritor? Não. Então não vale, Ele é Gabriela. bem... Todo mundo tem que conhecer, gente. Pode ser um empresário que você admira, pode ser. Olha, tem muita opção, gente. Pensa em alguém que é referência para vocês, que vocês conhecem um pouquinho da história. Então, nesse caso, eu vou escolher o Fred Mercury, do Queen. Acho que Fred Mercury todo mundo conhece. Ok, Gabriela. Tatiane. Eu pensando ainda. Pensa em alguém. Personalidade, pode ser influencer, pode ser. Nossa, tem muita opção, gente. Não pensa numa resposta certa, não. Não tem, tá, gente? Não tem resposta certa aqui, não. Quando você vai pensando, Tatiane, Dora, eu queria que você participasse, tá? Pensa aí, se apresenta, né? E fala o seu personagem, tá? Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isadora da L7, gestão de pessoas, eu trabalho junto aí com a Luísa, né, em consultoria e recrutamento e seleção. E o meu personagem vai ser o Homem-Aranha, tá? Então temos Homem-Aranha, Fred Mercury, Tatiane, já pensou em alguém? Olha, eu gosto muito de, se puder, personagem assim, eu gosto muito do Homem de Ferro, mas eu conheço um pouquinho só da história dele. Homem de Ferro. Ok.
Mais alguém vai participar? Não? Só as 3 mesmo, é isso? Ok, então, pessoal, seguinte. Nós vamos brincar de uma dinâmica que a gente chama de bunker, tá? Por que eu falo brincar? Primeiro, eu queria que vocês se sentissem muito à vontade, tá? Eu brinco, né, em processo seletivo, que esse é o momento que vocês têm para vender o peixe de vocês, né? É nesse momento que a gente vai conhecer realmente vocês. Quando a gente fala de colocar a pessoa certa no lugar certo, a gente fala que não adianta você fingir ou driblar aquilo que você não é, né? Porque a gente está buscando um perfil que a longo prazo seja interessante para a empresa, né? Então, eu quero que vocês se sintam muito à vontade, fiquem muito tranquilas. Costumo brincar quando eu faço processo seletivo online, que o bom da gente estar aqui sem máscara é que a gente consegue ver sorriso, então não quero ver ninguém de cara feia pra gente aqui, tá? A máscara esconde o sorriso, como a gente está online, a gente consegue ver vocês sorrindo, tá? E aí a gente vai brincar de uma dinâmica que eu chamo de bunker, tá? Quem aqui já viu ou ouviu filme de fim do mundo? Filme, série? Tatiana, Gabriela, já viram? 2012, Walking Dead, tem várias opções aí, certo? Então a gente vai brincar de fim do mundo. O nosso fim do mundo não vai ser por Covid, tá? O mundo não vai acabar com pandemia. O nosso fim do mundo vai ser por catástrofe natural. Então tá acontecendo aí um monte de tsunami, vulcão, furacão, terremoto, né? Então, a gente já viu aí um monte de filme que fala um pouquinho sobre isso, e como todo fim do mundo que se preze, o nosso tem um bunker. Vocês sabem o que é o bunker? Sim. Sim? É um esconderijo subterrâneo, fica debaixo da terra, tá? Ele é bem resistente, então ele não vai ser, né, atacado aí por nenhuma dessas catástrofes. E dentro desse bunker já existem algumas pessoas e existe também alimentos, suprimentos, né, água, comida, suprimentos necessários para que algumas pessoas possam sobreviver ao fim do mundo, tá? Como a gente já tem algumas pessoas ali dentro, né, e a gente tem os suprimentos, tem um número máximo de pessoas que pode entrar. E nós estamos na porta, do lado de fora, com o Homem de Ferro, o Fred Mercury vivo, tá, gente? O Homem-Aranha ali na fila para entrar nesse bunker. Mas quem está controlando a entrada vai deixar entrar só um, tá? Só um desses 3 personagens podem entrar no bunker. Quem entrar no bunker vai sobreviver ao fim do mundo, vai poder perpetuar, né, a espécie, recomeçar uma nova civilização, tá? Então, os personagens, né, de super-heróis não têm superpoder, tá? Então, o Homem-Aranha não tem teia, tá? Não tem super força. O Homem de Ferro também não tem nenhum superpoder, tá? E a gente tem que pensar que a gente não tá levando bagagem lá para dentro, tá? Então, não vai ter show pro Fred Mercury também, apesar dele estar vivo, lá não tem lugar para show, né? Então, eu quero que vocês pensem nesses personagens na situação de fim do mundo, certo? Morreu todo mundo, tudo que a gente conhece de mundo acabou, não existe mais, né? Existe só algumas pessoas ali dentro daquele bunker, tá? Então, essa brincadeira vai ter 3 momentos. Primeiro momento, eu vou defender o meu personagem, tá? Como que eu defendo o meu personagem? O Fred Mercury, por exemplo, não vai cantar, mas o que ele tem de interessante que é viável neste contexto de fim do mundo, tá? Então, primeiro, eu defendo o meu personagem. Num segundo momento, eu ataco o personagem da colega no sentido de discutir prós e contras desses personagens, tá? Não quero ver ninguém brigando aqui, ok? Então, quero que vocês discutem, gente, ó, acho que fulano nada a ver, esse aqui é bom por isso, esse aqui é bom por isso, enfim, vocês podem colocar e discutir prós e contras de todos os personagens. E num terceiro momento, eu quero que vocês decidam, tá? Essa decisão, ela tem que acontecer e eu vou dar um tempo cronometrado para que isso aconteça. Tá dando para entender? Decidir quem entra. Sim. Decidir quem entra. Vocês estão em 3 pessoas, eu vou dar 10 minutos, tá? 10 minutos para que vocês possam discutir
e me entregar esse resultado, ok? Dúvidas? Não. Certeza? Os 10 minutos são para decidir quem entra ou toda a dinâmica? Toda a dinâmica. Tá. Toda a dinâmica tem que ter 10 minutos, ok? Não vale, no meio da dinâmica, falar, tá? De vida pessoal. Então, não vale falar, ai, porque eu escolhi, porque para mim, eu não quero nada de vida pessoal aqui, tá? O que vai valer aqui são os personagens, tá? Para deixar vocês totalmente à vontade, eu vou deixar a minha câmera e o áudio desligados. De vez em quando eu venho para poder falar do tempo para vocês, ok? Combinado? Então, valendo. Você vai mediar? Quem vai conversar? Quem vai começar ou a gente decide? Pode começar vocês, pode ficar à vontade. Então, eu vou defender a entrada do Fred Mercury, primeiramente porque ele teve uma trajetória de vida pessoal bem cheia de altos e baixos, ele tinha conflitos familiares, então ele pode ajudar um pouco nessa vida de sobrevivência para as pessoas se acalmarem nos conflitos familiares. Como ele também sofreu muito preconceito por conta de sexualidade, ele pode trazer essa discussão para os nossos futuros colegas de mundo, para a nova terra ser menos preconceituosa. Acredito que cantar não é um superpoder, e como ele tinha uma voz diferenciada pela arcada dentária, ele pode contribuir para a cultura da Terra 2.0. Acho que esses 3 itens de defesa. Legal. Você, Tatiana, pode falar. Na parte da defesa, eu acho que ele, o Homem de Ferro, é muito inteligente. Talvez esse após-apocalipse ele tenha muito que contribuir. E até então, a inteligência dele vai fazer ali ter alimentação, às vezes num lugar que às vezes não vai ter acesso ao sol, ou até então, pelo todo o acesso que ele tem, que a gente vê ali no filme depois, ele também começou ali do zero. O pai dele era só um militar e com isso ele cresceu, ele formou um império e talvez ele não consiga levar esse dinheiro ali pro bunker, né? Que eles vão ficar ali isolados. Mas com isso ele consegue ali, gerar fazer ali uma renda, ou às vezes até sair do próprio planeta Terra, quem sabe, e conseguir sobreviver. Essa é a minha defesa. Aí agora tem que atacar isso? Bom, agora eu vou defender o meu Homem-Aranha, né? Bom, eu acho que o Homem-Aranha deve ir para o bunker, né? Antes mesmo dele ter tomado os poderes, ele tinha uma inteligência extraordinária. Ele sempre foi órfão, né? Viveu com os tios e soube lidar muito bem com isso. Eu acho que a inteligência, ela cabe em qualquer lugar, em qualquer momento da vida, porque ela te ajuda a passar por todas as dificuldades. E eu acho que o Homem-Aranha tem que ir. Agora a gente passa para o ataque já. Eu proponho começar o ataque, então. Bem, eu vou atacar minhas 2 colegas de dinâmica, falando que a inteligência formal, até o momento, ocasionou todo esse desastre natural, porque a gente gastou todos os recursos, nós gastamos tudo quanto é
habilidade que a gente tinha construindo armas terríveis e gastando nosso sol, gastando nossos minerais, gastando tudo, fazendo acontecer os deslizamentos, tirando a árvore das encostas. Então, acredito que a inteligência que a Terra desenvolveu até o momento precisa ser modificada. Então, vamos para a inteligência emocional, para a quebrada de tabus e pela arte. Encerro minha defesa. Bom, eu acho que as duas não devem entrar para o bunker, né? Tanto o Fred Mercury quanto o Homem de Ferro, porque a inteligência, ela não só o Homem-Aranha tem inteligência, mas ele tem educação. Então, eu acho que a educação ela vão formar duas ênfases aí, duas forças, né, que vão agir também a favor de um novo mundo, de uma nova construção de mundo, né? E eu acho que é isso. Então, eu encerro a minha defesa. Eu acho que o Homem-Aranha ele precisa entrar não só pela sua inteligência, mas pela sua educação, pela sua empatia que ele sempre teve também, dentro da sua personalidade. E o meu personagem, ele conseguiu sobreviver e ele tinha até no coração uma energia própria que ele mesmo desenvolveu. Então, eu acho que ele consegue, sim, sobreviver a qualquer catástrofe e ajudar, assim, as outras pessoas. Até então, as outras pessoas que não estejam no mesmo nível do que ele. Ele, às vezes, a natureza, ele consiga preservar, sim, ou reconstruir, porque até então, depois de uma catástrofe, vai estar tudo quebrado, tudo acabado, e talvez que a gente ele tem ciência do que precisa, sim, que é necessário. Então, acho que também o Homem-Aranha, o Fred Mercury, não está preparado para isso. Então, eles não devem entrar no bunker. Não é só. A gente precisa defender, né? Quem que vai entrar nesse bunker? É verdade, tem essa personagem. E aí? Cada um defendeu o seu. Essa parte eu travo um pouco. Até eu tô convencida de que o Fred Mercury tem que entrar, então... E você, Tatiana, quem acha que você tem, quem que vai entrar aí nesse bunker? Com certeza, gente, é o meu personagem. Ele pode ajudar, sim, muito, ajudar parentes de vocês que entrar. Ele pode fazer, sim, a diferença. Depois, no futuro, eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Então, eu vou achar os pontos que eu achei interessante dos dois. Realmente, a união da empatia e da inteligência do Homem-Aranha são características importantes para o mundo pós-apocalíptico. E a inteligência muito diversificada do Homem-Aranha é muito interessante, porque ele desenvolveu trem na indústria, na saúde. Dos filmes que eu lembro, parecia que ele tinha atuação em tudo. Aí, no aspecto de desenvolvimento para o pós, o Fred Mercury é mais no campo emocional e artístico mesmo. Eu ficaria em dúvida. Mesmo assim, eu não consigo optar por qual dos três entraria. Eu acho que o Fred Mercury não tem que entrar, não, viu? Só o aspecto emocional. Às vezes a gente, num fim apocalíptico, como que a gente vai fazer? O povo tudo louco, vai meter a mão para ninguém se matar lá dentro.
Precisa de A força, muita força causa inteligência. muito... E ele também não vai ser o único inteligente na fila, né? Eu defendo novamente o Fred Mercury entrar, porque vai ter muita gente inteligente nessa fila. E vocês estão em excesso. São 2 inteligentes contra 1 equilibrado. Semi-equilibrado. A gente Tatiana, tem você que ia falar alguma decidir. coisa? A gente precisa decidir? O tempo tá correndo. Eu acho que até então o Homem-Aranha, ele é muito, até então ele é inteligente também, só que ele precisa muito dos superpoderes dele, que não Acabou o vai ser utilizado tempo. lá dentro. Já acabou o tempo. Vixe, passou rápido. 10 minutos. O tempo voa. Eu vou dar 1 minuto para que vocês possam se decidir, tá? Pessoal, vamos deixar o Homem-Aranha entrar, porque ele tem conhecimento em várias áreas da indústria e ele vai conseguir pegar o que restou da Terra e fazer um novo começo. Abro mão do Fred Mercury. E o Homem-Aranha, ele é mais jovem, né? Ele é menos, pelo menos as novas versões. Ele está muito novinho para essa responsabilidade. Finalizo. Minha opinião. E você, Tatiana? Você acha que eu preciso? Eu acho que eu tenho que entrar, né? Porque Homem-Aranha parece que eu tenho várias qualidades, né? Homem de Ferro não tá me gostando muito desse Homem de Ferro, não. Tá muito fraquinho. Tá no mute, Tatiane. Seu áudio tá desligado. O Homem-Aranha, ele precisa dos superpoderes dele para conseguir estar lutando. Então, eu acho que vai sim, a inteligência do Homem de Ferro vai sobressair sim. E até então, quem fazia ali até então a indústria, que atuava em todos esses setores, era o Homem de Ferro. O Homem-Aranha, não. Eu acredito que o Homem-Aranha tem mais empatia, sim, pelo fato de ser órfão, do fato de um pouco foi culpa dele, ele ignorar, né, o pessoal, mas eu acho que o Homem de Ferro, ele é mais ali centrado, vai dar mais bom, dá mais rock. Ele vai Então, deixar um temos um legado. acordo? Apesar que ele não é tão novo, não é tão novinho, mas ele vai deixar um legado aí para o pessoal continuar sobrevivendo. Então, Bom, acho que a a gente tem um Gabriela acordo. votou em mim. Ah, não, eu votei no Homem de Ferro, perdão. Foi no Homem de Ficou- Ferro? Você falou do Homem-Aranha? Sim, foi porque no ele Homem é de Ferro. mais velho e tem um domínio de mais áreas da inteligência. Tá. Tá bom. E aí, Uai, quem vai? então, eu ainda defendo a minha parte, né? Eu acho que o Homem-Aranha é o melhor. Então, o Homem de Ferro não me convenceu, nem o Fred Mercury. E aí? Então, acho que pela maioria ganhou o Homem de Ferro. É isso? Vai o Homem de Ferro, então? Concordo. Vai todo mundo morrer. Ixi, Na ninguém vai verdade já sobressair morreu, né? nisso. Já morreu, Já porque morreu, eu dei né? 10 minutos. Em 10 minutos a primeira tsunami já entrou ali, né? Na fila do Se bunker, já matou tivesse todo mundo. escolhido Inclusive, se o escolhido bunker Homem-Aranha, tivesse tinha com porta acontecido. aberta, esperando a Matava todo decisão, mundo. matava até quem estava lá dentro, né? Bom, meninas, queria agradecer pela participação. Eu sei que não é fácil nem gostoso participar de dinâmica, né? E parece bobo, né? Parece uma brincadeira boba, mas a gente consegue avaliar tanta coisa numa brincadeira boba como essa, né? E agora a gente vai explicar um pouquinho quais são os aspectos avaliados aqui, o que a gente olha versus que tipo de vaga, tá? Eu ainda não sei
quais são as suas áreas de conhecimento, né? Que áreas vocês estão buscando, tá? Mas a primeira coisa que a gente avalia numa dinâmica como essa é a gestão do tempo, tá? A primeira coisa. Isso em qualquer vaga. Eu já apliquei essa mesma dinâmica para uma vaga de retireiro de fazenda. Pessoal que trabalha braçal em fazenda, tá? Era, na verdade, um serviço gerais que cuidava tanto de gado quanto de hortaliças, né? De algumas criações de porcos e galinha. E a primeira coisa que a gente observou em qualquer vaga é a questão da gestão do tempo, né? Eu dei 3 momentos para vocês fazerem. Primeiro, defesa, depois ataque, depois decisão, né? Vocês pararam lá na segunda, ficou no ataque e não decidiram, né? Então, pensa numa vaga de atendimento. Se for por telefone, quanto tempo eu consigo manter o cliente na linha enquanto eu estou indecisa e não apresento uma solução para o problema dele? Pouquíssimo tempo. Principalmente por telefone, né? Se for um atendimento presencial, por exemplo, tá uma fila gigante, né? A não ser que o problema seja muito grave, a pessoa fica na fila até o final, mas a tendência é ela desistir e ir embora. Se for vendas, né? O cliente está na loja dando a olhadinha e ninguém ainda chegou até ele para abordar, para persuadir, para tirar dúvidas. Ele não vai comprar, ele vai no lugar onde ele vai ser atendido mais rápido, né? Geralmente ele vai para a internet, porque ali ele tem um autoatendimento e consegue o produto rápido. Então, essa gestão do tempo, em qualquer área, ela é de suma importância. E na dinâmica, a primeira coisa que a gente pensa é: temos 10 minutos. Em 10 minutos o mundo acaba. Se em 10 minutos o escolhido não estiver dentro do bunker, o bunker, né, todo mundo morre lá dentro, né? Então, morre todo mundo. Então, essa gestão do tempo, ela é observada em qualquer vaga, tá? E a maioria das dinâmicas, a gente observa isso. Quando a gente não fala do tempo, ó, vocês têm X tempo para fazer essa dinâmica. A gente olha a organização com relação a tempo, né? Gente, ó, a gente está demorando. Então, o candidato que tem essa expertise, principalmente vocês 3, né? Vou jogar a Dora aqui no meio do rolo, né, Dora? Estavam ou em frente a um computador ou em frente a um celular. Então, vocês tinham acesso à hora, né? Então, alguém poderia ter anotado quanto tempo, que horas começou e que horas iria terminar. Esse é um aspecto importante, tá? Segundo ponto que a gente observa nessa dinâmica, gestão de conflito. A gente tem um conflito, são 3 pessoas para uma vaga, né? E conflito, gente, em qualquer empresa, em qualquer vaga, a gente tem o tempo todo, né? Na maioria das vezes, nós somos contratados para fazer a gestão de conflitos, né? Ah, mas eu quero trabalhar na área de vendas. O cliente ele tem um conflito, ele vai ter um conflito de escolha, se o seu produto é melhor que o do seu concorrente, se o seu produto tem um custo-benefício melhor que o do seu concorrente, ou se na sua loja ele tem 3 produtos que ele gostou, é um conflito. Você precisa ajudar ele a escolher, porque se ele ficar em dúvida em qual dos 3 ele vai levar, ele não leva nenhum. Você precisa ser a pessoa que vai gerir esse conflito e ajudar esse cliente a escolher entre um produto escolhido, ou fazer ele levar os 3, tá? Então, a gestão de conflito, ela acontece aqui nessa dinâmica porque ela acontece o tempo todo na empresa. Ah, mas eu estou falando de uma vaga de motorista que vai fazer entrega. Eu tenho 5 entregas urgentes em caminhos completamente distintos e preciso definir qual vai ser a primeira. E todos os clientes estão com, sei lá, com uma obra atrasada e eu preciso entregar produto de construção para eles. É gestão de conflito. Qual que eu vou entregar primeiro? Vamos analisar criticamente, esse é um terceiro ponto, né? Análise estratégica, analisar a situação de acordo com o real da situação. Como eu disse, né? O Fred Mercury não ia poder cantar. Então, a Gabriela foi muito inteligente ao pegar outras habilidades que diziam respeito àquela situação, né? Queria falar também um ponto super importante, pessoal. Às vezes, o feito é melhor que o bem feito, né? Assim, vocês ficaram muito em dúvida de que personagem escolher. Muito, né?
E não tem resposta certa, né? Tem pessoas que participam 2, 3, 4 vezes dessa dinâmica, escolhe o mesmo personagem e fala, dessa vez eu vou escolher um personagem muito melhor. E a pessoa não é escolhida, né? Porque não é isso que manda. Na verdade, não interessa que personagem você vai escolher. O que manda aqui é a junção de escolha do personagem, defesa, ataque, versus todas essas características que eu tô contando aqui, tá? De gestão do tempo, gestão de conflito, de análise estratégica. Então, a gente tinha de opções ali, né? Vou contar aqui alguns personagens que geralmente, assim, o pessoal escolhe muito. Luizinha, Luiz Helena Trajano, que é uma referência para o Francano. Olha, Gabriela, não pensei, né? Geralmente tem muita gente que escolhe Silvio Santos, que é um líder, que é um gestor, que é uma referência, né? Que tem ali a questão de valores muito forte, né? Então, eu tô dando exemplo de homens e mulheres, né? Assim, quando tem homem, personagem de futebol, assim, ó, jogador de futebol, à torta e à direita, né? Dependendo, o pessoal escolhe influencer. Ultimamente tem surgido muito Virgínia, Zé Felipe, né? Que são os influenciadores que estão em alta aí, né? Tem gente que vai para personagens de desenho animado, então Pateta, Mickey Mouse. Para cada um desses personagens, pensa se eu for pensar no fim do mundo, eu escolher o Mickey. Cara, o Mickey é um ratinho, ele passa por tudo quanto é canto, ele pode ser a pessoa, ele tem maior resistência, o rato é esperto, é astuto, é rápido. Olha o quanto eu posso usar um personagem de desenho animado, né? Assim, o Pateta, ele é um bom gestor, ele é um bom financeiro, ele vai poder gerir recursos para a gente, né? Então, o Pateta, ele é um avarento, né? Assim, ele guarda dinheiro. Não é o Pateta? Não, o Pateta não, o Pato Donald. O McDonald's, tá louco aqui. O Pato Donald, né? Então, assim, independentemente do personagem, é gerir ali aquele conflito do personagem que eu escolhi, porque a gente escolhe sem saber qual vai ser a brincadeira, né? E gerir isso a favor da brincadeira. Por exemplo, o Homem de Ferro, ele é um cara que conhece muito de tecnologia, né? Se eu for pensar exatamente no personagem, né? Ele, quando tem um dos filmes dele, quando ele é mandado para um lugar distante e a roupa dele tá toda quebrada, ele constrói ali ferramentas tecnológicas meio que do zero. Isso diz muito respeito a um cenário de apocalíptico, né? Assim, ele vai poder ali ser criativo, usar recursos que talvez não sejam tão favoráveis, né? Então, todos os personagens podem ter características muito importantes para o cenário de fim do mundo, e é isso que é importante nessa brincadeira, tá? Claro que, obviamente, a gente fala de observar a comunicação, né? Eu falo em dinâmica, antes da gente começar, eu falo, pessoal, ó, cuidado com a comunicação. Eu brinco, né, que o Francano é um mineiro disfarçado, né? Por um errinho na divisão do mapa, a gente não é de Minas, e olha que eu falo com conhecimento de causa, porque eu sou mineira de verdade, né? E aí, como bom interior, de interior que a gente né? A gente tem, às vezes, uns hábitos de comer algumas palavras, comer o S do final, né? Engolir algumas letras. Então, eu falo muito isso, porque principalmente num cenário em que o online tem prevalecido, a gente fala muito por telefone, por rede social, então essa comunicação é muito importante, né? Antes a gente tinha o produto físico para mostrar para o cliente numa venda, hoje em dia a gente tem que persuadir o cliente a comprar por telefone ou pelo WhatsApp, mensagem de texto. Então, essa comunicação ela é muito importante, né? Eu brinco muito que a minha própria comunicação, quando eu estou na minha casa com os meus filhos, ela é totalmente informal, ela é mais tranquila, mas quando eu estou no ambiente corporativo de trabalho, ela tem que ser mais adequada. E o adequado que eu falo não é falar difícil, não, tá, gente? É falar se comunicando com quem a gente vai realmente se comunicar. Né? Então, se eu atendo um público X, né? Por exemplo, se eu atendo um público voltado para tecnologia, eu preciso usar as gírias de tecnologia, saber quais são as ferramentas e quais são os produtos que estão em alta, o que o pessoal está buscando, entender da gíria gamer, né?
Se eu vou falar, por exemplo, se eu vou vender moda, eu preciso entender das tendências de moda, eu preciso saber estar na ponta da língua para poder realmente criar ali estratégias, e até para minha comunicação seja um pouquinho mais refinada, não no sentido de difícil, mas que comunique com o meu público-alvo, tá? A gente olha, claro, a proatividade, né? Assim, de quem se dispõe, eu brinco muito que assim, ó, eu falo, ó, é o momento de vocês venderem o seu peixe. Eu falo que quem não é visto não é lembrado, mas que quem é muito visto talvez não seja bem lembrado, né? Então, para saber mediar a participação, nós temos alguns cases, depois a gente vai passar para vocês, que a gente entende que às vezes a pessoa é excelente, tem comunicação, tem estratégia, tem persuasão, tem gestão do tempo, mas não deixa ninguém falar. O tempo todo ela quer falar, ela quer ser a única, primeira e exclusiva na dinâmica, né? E isso não é importante nem interessante, porque na empresa, às vezes eu preciso mais ouvir o meu cliente do que falar, né? Na empresa, às vezes eu preciso mais de um trabalho em equipe, de uma ação em conjunto, né? Do que propriamente eu ser a estrela ali da empresa, né? A gente fala também de liderança, e essa liderança, ela é muito entre aspas, né? Porque tem vaga que a gente não pode ter um perfil de liderança. A gente tem que ter um perfil mais analítico. Então, depende muito do que a vaga exige versus o que a dinâmica pode me apresentar de possibilidades, tá? A gente olha, como eu disse, a análise estratégica, a flexibilidade é algo muito importante também, porque temos aqui 3 personagens, mas a gente tem dinâmica que às vezes participa 20 pessoas. Então, são 20 personagens para serem escolhidos. É claro que aí a gente dá mais tempo, né? Mas se você não tiver a flexibilidade de entender que, cara, naquele momento seu personagem é ruim, né? Assim, eu tenho um personagem na brincadeira que é melhor, né? Então, a flexibilidade de falar, dessa vez o meu não vai rolar, eu vou ter que defender outro personagem, que eu acredito que seja mais coerente ali para aquela situação, né? Tem gente, quando participa pela segunda vez, traz personagens que são criativos, tipo Steve Jobs, tipo o Bill Gates, né? Porque o cara sabe de tecnologia, vai poder recriar tudo e tal. E nem sempre essas pessoas ganham, porque o que vale é a narrativa, né, que você traz ali na dinâmica, tá? Numa dinâmica exatamente como essa, se eu fizer para uma vaga relacionada ao ambiente comercial, uma vaga de vendas, eu vou olhar quem é mais persuasivo, né? Quem pega um personagem ruim, né, e transforma ele no herói e ganha, né? E o personagem dele é escolhido porque o cara teve excelentes argumentos. Mas se uma vaga de atendimento, por exemplo, o cara que é mais persuasivo geralmente não é o escolhido, né? Escolhido assim, entre aspas, tá, gente? Geralmente, uma vaga de atendimento, a gente olha para aquela pessoa que sabe ouvir mais, né? Uma pessoa que está atenta aos detalhes, uma pessoa que está participando ativamente, que está prestando atenção ao que as pessoas falam, né? Numa vaga de atendimento especificamente, não é importante eu convencer a pessoa, é importante eu ouvir a pessoa e saber resolver, né? Então, para cada tipo de vaga, dentro de uma mesma dinâmica, serão avaliadas coisas diferentes, tá? Nós vamos passar agora para uma outra fase, né? Eu vou ser bem rápida, com base no que vocês vivenciaram agora em dinâmica. Então, eu queria que vocês fossem participativas, se tiverem dúvidas, algo nesse sentido, tá? E aí, eu queria entender como é que vocês sentiram, Gabriela, Tatiane e até a Dora, né? Se quiser contar como é que foi para vocês participar da dinâmica e depois dessa minha breve explicação aqui. Me conta. Um de cada vez, tá, gente? Sem briga, por favor. Gabriela, vamos lá. É que você falou da questão do dilema da exposição, eu fiquei meio que acuada, porque eu sou muito de gostar de falar e começar. Num primeiro momento, o que me preocupou mais foi realmente o que as pessoas pensariam sobre a escolha da minha personagem. Então, isso, mas com a sua explicação sobre o que é analisado, acredito que numa próxima dinâmica isso não vai me trazer problemas. Né? Isso. E você diferenciar
cada uma das questões que são analisadas a depender do perfil de vaga foi, assim, um abrir de olhos, foi muito interessante. Eu quero até ir atrás de uma entrevista para testar algumas coisas. Acho que essas são as minhas considerações. Tá, joia. Tatiane, você gostaria de falar? Bom, eu estou aqui, eu estou participando, que até então eu tô gestante, e eu tô parada, eu tô desempregada, e eu estava assim, há um bom tempo fora, um ano aí mais ou menos, fora do mercado de trabalho. Então, a gente testar essa dinâmica, para mim, ouvir tudo isso é muito interessante. E até então, a princípio, eu fiquei com um pouco de receio de escolher um super-herói, mas assim, até então tem tudo a ver comigo e ele encaixa muito bem nesse cenário, né, de fim do mundo. Então, é fácil defender. E eu pensei também como é que a gente abre os olhos, nossa, um personagem um pouco mais difícil, um cantor, um outro tipo de celebridade, a gente consegue ter uma outra visão depois dessa explicação. E o tempo também, na hora que eu falei, nossa, devia ter sido... Mas sabe que não morre todo mundo, aí não adianta nada ter o melhor super-herói do mundo, que não é questão de tempo também. Mas é isso. Entendi. Meninas, o importante é vocês entenderem que não tem resposta certa, né? São muitas variáveis e muitas condicionais que a gente observa, né, em dinâmica. Se a gente for pensar em cada personagem escolhido, utilizando os próprios personagens que vocês escolheram, né? Como eu disse, o Homem de Ferro, ele poderia ser defendido ali pelo conhecimento em tecnologia, né? Especificamente, ele não tem já nenhum poder, né? Ele tem um conhecimento e uma inteligência que ele utiliza ali equipamentos e ferramentas para transformar em poderes, né? Mas aquele poder não é sobrenatural, é tudo com base em conhecimento e técnica, né? O Fred Mercury, apesar aí de não poder cantar especificamente, né? Assim, ele foi um líder, né? Ele foi o líder da banda, ele foi um líder de pessoas, muitas pessoas levaram ali em consideração a questão da ideologia, ele era uma pessoa capaz, né, pela comunicação, de motivar pessoas, de influenciar pessoas, né? Se pegar o Homem-Aranha é um cara muito família, né? Que tem valores muito sólidos, né? Ele tem a lealdade. Então, se eu for pegar ali alguns aspectos fora o que é especificamente o Homem-Aranha, o cara que lança teia e anda sobre prédios, eu posso pensar que ele é um cara extremamente leal, extremamente cuidadoso, né? Assim, que tem valores importantes. Então, sempre pensar no âmbito muito amplo, né? A gente fala em seleção que a gente contrata caráter e treina habilidade, né? Então, treinar você para vender, a gente treina. Treinar você para atender, para usar um sistema, uma ferramenta, um Excel, a gente treina. O que a gente não treina são a questão de valores. É isso que a gente gosta de observar em dinâmica, tá? A gente não está falando aqui de teste técnico, né? Enfim, tudo bem que tem algumas empresas, em alguns casos, que pedem algumas características específicas relacionadas à parte técnica, mas em dinâmica, o que a gente olha é a questão de valores, é a questão comportamental, tá? Dora, você consegue exibir aí para a gente o nosso material, para a gente rapidamente dar uma explanada aqui acerca do assunto, por favor? Precisam me aceitar, né? Precisa me aceitar para eu deixar compartilhar, né? Então, gente, só para não ficar chato, né? Assim, eu vou falar rapidamente o que a gente observa em alguns aspectos. Vou contar aqui 2 cases, um que seria, não gosto da palavra positivo e negativo, né? Assim, mas que seria visto com bons olhos e outro nem tanto, tá? Só para que vocês possam entender de forma muito clara o que a gente consegue observar em dinâmicas em processo seletivo, tá? Bom, vou começar falando aqui, pessoal, que assim, a gente utiliza as dinâmicas, né, dentro do processo de consultoria para diversos
aspectos dentro de uma empresa, né? A gente pode utilizar para engajamento de equipe, para motivar aí, né, o engajamento das pessoas no trabalho, a gente pode utilizar para treinamento de liderança, para comunicação interna, né? Então, diversas dinâmicas são avaliadas e são aplicadas com intuitos diferentes, né? Será que eu não consigo? Dora, pode passar? Então, a gente tem aí, né, dinâmica de integração para novos colaboradores, dinâmicas para entrevistas, né, que a gente observa em comunicação, atendimento, trabalho em equipe, dinâmicas focadas para liderança, para mudanças culturais dentro das empresas, para estimular a colaboração do trabalho, né, o engajamento dos colaboradores, dinâmicas para a gente encontrar soluções criativas frente a problemas específicos dentro das empresas e dinâmicas para receber novos colaboradores, né, que aí são as integrações. Pode passar, Dora. Dentro das dinâmicas de processo seletivo, né, a gente consegue pontuar aí algumas coisas que são importantes. Primeiro, né, entender que é importante que o candidato ele passe ali, né, o seu melhor, né, independentemente do que seja. Se você não é muito comunicativo, não se venda como uma pessoa comunicativa, né? Você vai ali na dinâmica geralmente gaguejar, vai tropeçar nas palavras, tem que mostrar ali o que você é realmente. Então, dê o seu melhor perante os outros concorrentes, colocando em pauta os seus talentos, habilidades e ideias, somente aquilo que faz realmente referência àquilo que você acredite, faz parte do seu dia a dia, tá? Importante dar espaço de fala para os outros candidatos, né? Como eu brinquei, quem não é visto não é lembrado, mas quem é muito visto talvez não seja bem lembrado, não seja o desmancha rodinha, né? A pessoa que, só fulano que está falando, só ciclano que consegue pontuar. É importante dar espaço de fala para que todos os participantes consigam participar. Seja sincero durante a apresentação, né? Como eu disse, a gente está procurando a pessoa certa no lugar certo e às vezes aquele não é um lugar para você mesmo. E a gente tem diversos casos onde acontece realmente isso. Poxa, eu fui para uma empresa, fiquei lá durante 2, 3 meses e vi que não é o meu perfil, eu não acredito naquele produto, então não me dei bem com o estilo de liderança da empresa. Então, tem que ser você, tá? Essa sinceridade é muito importante. Ser educado com todos perante o grupo e os representantes da empresa. Acreditem se quiser, gente. Tem gente que não deixa a gente falar, né? Enquanto a gente está explicando, a pessoa está perguntando, a pessoa está questionando, né? Isso é muito importante, essa educação, né? Parece, poxa, é o mínimo educação, né? Mas tem gente que realmente não consegue respeitar a participação do grupo como um todo, tá? Mostrar que você se importa com o trabalho em equipe, né? Como eu falo, a dinâmica é em grupo, então a decisão precisa ser em grupo. Eu dei algumas diretrizes para a Dora, né? Dora, você vai ser a chata do rolê, né? Ela foi boazinha com vocês, tá, gente? Mas geralmente aquela pessoa que é inflexível, não. Para mim, é o meu personagem que é melhor, não abro mão, não concordo e não quero, não quero, né? Então, você não pode encarar isso como uma competição, né? Nem sempre o personagem escolhido, quer dizer, quase nunca, na verdade, o personagem escolhido significa que aquela pessoa vai ser escolhida para aquela vaga. Não é isso que a gente olha. Como eu disse, é a junção de uma série de outros fatores, tá? Evitar se comparar com o participante. Se a gente está numa vaga de atendimento, por exemplo, e eu tenho uma pessoa que liderou, que persuadiu, que é super comunicativa, nem sempre ela vai ser melhor para aquela vaga. Às vezes eu preciso de uma pessoa que saiba mais ouvir do que falar, né? Então, nem sempre aquela pessoa que vai se destacar vai ser a escolhida. Então, essa comparação é cruel com você, não faça isso, tá? É preciso ter esse olhar até de cuidado com a gente, né? Assim, eu não posso me comparar, porque senão a gente se perde nessa comparação e não mostra o que a gente precisa mostrar realmente, tá? Não exagerar durante as atividades dinâmicas. Isso, pessoal, vale por tudo, tá? Tudo. Com a vestimenta, com a maquiagem, com tanto que eu falo, com tanto que eu escuto, com tanto que eu dou opiniões, né? Assim, esse exagero, ele nem sempre é bom, né? Assim, eu falo que os extremos geralmente é o perigo, né? Assim, tudo bem eu gostar de política, mas ser extremista é ruim. Tudo bem eu ter uma religião e ter uma fé, mas ser extremista é ruim.
na dinâmica e no trabalho também, por isso que eu falo bastante a respeito da flexibilidade, né? E apresentar aí uma boa interação com o grupo, porque você está numa dinâmica em grupo, geralmente, não importa o que você faça, você pode trabalhar sozinho em home office na sua casa, você está em contato com pessoas. Se você não tem essa noção de grupo, de viver em comunidade, você com certeza não vai ter aí bons resultados no seu trabalho, tá bom? Pode passar, Dora. Então, vamos lá. Muitas pessoas, né, a gente vê muito isso, infelizmente. Já sei que em tal empresa eles gostam de tal dinâmica, vou pesquisar na internet como é que faz essa dinâmica aí, né? Vou pesquisar no Google, no YouTube, qual que é a resposta certa dessa dinâmica aí, porque eu vou acertar e vou ser o top da galáxia na dinâmica. E não é essa a intenção, tá, pessoal? Realmente, aqui na L7, por exemplo, a gente faz muito essa dinâmica do bunker, mas pode ser a mesma vaga, a pessoa pode estar participando pela segunda vez, ela já pode entender o que é a dinâmica, escolher um personagem top, nem sempre, né? Se essa pessoa não tiver as características e competências que a gente está buscando, não é o fato dela ir totalmente, assim, bem na dinâmica, não significa a escolha, né? Então, cada dinâmica ela tem um modo de aplicação destinado a um setor ou área de acordo com a necessidade prévia da empresa, né? A gente busca ali a resposta pronta na rede social, mas também corre o risco de atrapalhar a autenticidade. Se a gente busca a resposta pronta nas redes sociais, a gente corre o risco de atrapalhar a nossa autenticidade, de vender uma coisa que a gente não é, e aí a gente já mina ali o pessoa certa no lugar certo, porque você não tá sendo você, né? E aí a gente não consegue manter ali o personagem por muito tempo enquanto a gente está na rotina do trabalho, né? E a gente atrapalha também a nossa desenvoltura do processo, né? Fica um processo mais mecanizado, se eu já sei o que esperam de mim, se eu já sei qual é a resposta certa, embora eu já tenha dito aqui algumas vezes que não existe resposta certa, tá? Então, é importante ser sincero e apresentar os seus potenciais durante a atividade, né? Poxa, deixa eu ver o que eu vou apresentar aqui. Não, deixa fluir, né? Deixa fluir, que eu acho que é justamente aí que a gente pega o tal do pessoa certa no lugar certo. Lembre-se que é importante aproveitar esse espaço para ser comunicativo, criativo e, acima de tudo, mostrar apenas aquilo que você é. Cara, eu não sou uma pessoa muito comunicativa. É bom que você fale, mas não precisa falar o tempo todo. Mostre que você sabe ouvir, mostre que você sabe, por exemplo, a Gabriela anotou o tempo todo enquanto a gente estava fazendo a dinâmica, né? Essa é uma característica dela, né? E aí, talvez, embora ela tenha sido comunicativa também, ela também é uma pessoa que está atenta a detalhes. Isso também é um aspecto importante que a gente vai avaliar lá durante a dinâmica. Então, vamos lá. Como lidar com o nervosismo em uma dinâmica aplicada em processo seletivo? Então, vai lá desde antes, muito antes, tá? Primeiro, você precisa escolher uma vaga coerente com o seu perfil. Tá? Se é uma pessoa que nunca vendeu nada, que não gosta muito de convencer ninguém, que quando conhece uma pessoa nova fica tremendo ali na base, você vai procurar uma vaga na área comercial, talvez essa vaga não tenha a ver com o seu perfil e talvez você até venda, mas vai ser sofrido para você. Toda vez que chegar um cliente novo, você vai suar, ai meu Deus, deixa eu atender esse cliente. Não, entenda qual é o perfil que aquela vaga exija e saiba que ela é realmente coerente ao perfil que você gosta, aquilo que você acredita, aquilo que você gostaria de fazer, tá? Segundo, mandou o currículo, a vaga é coerente com o seu perfil, agendaram uma entrevista, né? Às vezes você não sabe se aquela entrevista vai ser individual ou vai ser em grupo, se vai ser a dinâmica ou não, mas organize-se para o dia da entrevista. A gente está vivendo no home office, né? Então, muita gente está fazendo entrevista em casa. Então, passei por isso segunda-feira. Fiz uma reunião, eu estou em casa com os meus filhos em alguns momentos, né? E aí eu já expliquei, eu falei, olha, infelizmente eu não consegui me organizar por conta, né, a pessoa que me ajuda não está em casa, e pode ser que você escute algumas crianças aí no fundo, ainda tem uma obra em frente à minha casa. Então eu comuniquei que eu estava com aquele problema, que eu estava num quarto fechado da minha casa, mas que poderia ter alguma intervenção ali. A gente que está do lado de cá entende que você está em casa, que seus filhos estão em casa, que seu gato pode subir em cima do teclado, né? Que o seu cachorro pode latir na hora, que a campainha pode tocar. Não tem problema, tá? Mas eu preciso entender que você se preparou para isso, ó.
tem um barulho, mas eu estou colocando no mute, tem um barulho, mas eu já fiz entrevista até com crianças, né, no colo dos candidatos. Gente, não tem problema nenhum. A gente tem filho, né? Mesmo que você não está trabalhando, a tendência de você estar com seus filhos em casa é muito grande. Tá tudo bem. Mas se organizar, né? Chegar na hora. Eu já fiz entrevistas em grupo, que a pessoa fez a entrevista dinâmica deitada. Isso é mostrar para o entrevistador que você não está nem aí para aquele momento, que você não está nem um pouco disposta, que para você tanto faz. Se você faz algo deitado, significa que você está muito relaxado, que talvez você não esteja dando a importância real que aquele momento exige, tá? Então, quando a gente vai numa entrevista presencial, a gente não coloca uma roupa legal, a gente não faz tudo para chegar antes do horário, de repente as mulheres até não se maqueiam tanto, tá, pessoal, meninas? Mas assim, colocar uma roupa, um brinco, algo diferente, né? Assim, porque é um momento que exige uma atenção especial. Então, essa organização, ela é importante. Usar táticas de relaxamento, né? Assim, na internet a gente tem acesso a várias coisas, né? De exercícios de respiração, exercícios de mentalização, para que você não esteja tão nervoso, caso isso seja realmente um problema para você. Controlar sua respiração. Eu tenho um problema sério com relação a isso. A minha comunicação é muito afobada, porque eu falo muito. E às vezes eu até me atropelo. Eu tenho que parar e falar, opa, por exemplo, durante a apresentação, né, a explicação da dinâmica, lembram que eu falei de McDonald's ao invés de falar de Pato Donald's? Porque a minha comunicação é afobada. Então, se eu não me organizar e falar pausadamente, eu me enrolo, entendeu? Então, essa é uma característica minha, que durante uma dinâmica, uma apresentação, eu já sei que eu preciso falar mais pausadamente, porque eu sou a louca do blá blá blá. Então, se deixar, eu falo muito e falo atropelado, tá? E o ouvir antes de falar, né? Independentemente da vaga ou da dinâmica que vai ser aplicada ali nesse processo seletivo, ouça, né? Tem muita gente que vem para a dinâmica disposto a responder, né? A gente postou uma frase esses dias lá na nossa rede social que falava que muitas pessoas estão mais dispostas a ouvir para responder do que ouvir para entender, né? E isso é muito sério, né? Porque dentro de um ambiente corporativo, a escuta é a maior ferramenta que você tem para que você tenha um bom resultado no trabalho. Então, essa escuta vai ser muito observada também em processo seletivo. Por exemplo, eu disse que vocês tinham 10 minutos. Eu não sei se vocês não ouviram ou se vocês ouviram e não se atentaram e não controlaram. Tem gente que não escuta, tem gente que fala, eu não tinha ouvido que você falou que era 10 minutos. Entendeu? Então, essa escuta, ela é muito importante. Ouvir atentamente as instruções, né? Fazer um planejamento diante do que lhe foi pedido. Nem sempre a gente tem esse pensamento, mas, poxa, então ela falou que eu tenho 10 minutos e eu tenho 3 momentos: defesa, ataque e decisão. Tá bom. Eu vi a Gabriela, não sei se a Tatiana estava, mas assim, se possível, estejam com caneta e papel. Vocês estão em casa, né? A chance de você estar com caneta e papel é muito maior, né? Então, esse planejamento, ele é importante. 10 minutos, 3 pessoas. Se eu colocar 3 minutos para cada um defender e atacar, ainda tem 1 minuto de decisão. Pensar estrategicamente de acordo com as instruções que foram oferecidas, tá? De novo, falo de manter a autenticidade. Não adianta você mostrar aqui algo que você não é, né? Por exemplo, eu já disse para vocês um gap, uma falha minha. Eu enrolo nas palavras. Dependendo do que eu for falar, eu tenho que pensar, falar calmamente, mudar até o jeito que eu vou falar, porque senão eu meto um McDonald's ao invés de Pato Donald's. E tá tudo certo. Eu já entendi que eu tenho esse problema, essa dificuldade, nem é algo tão grave assim, e eu já entendi também como eu lido com isso. Hoje eu tive um erro, falei McDonald's ao invés de Pato Donald's. O mundo vai acabar por isso? Não vai. E tá tudo bem, tá?
Veja a entrevista em grupo como uma troca de experiência. Às vezes, não deu para você ali naquele momento. Como eu disse, tem entrevistas que a gente agenda com 20 pessoas, né? E a gente pode até ter mais de uma vaga. Mas se não deu para você naquele momento, buscar, de repente, um feedback, se analisar, poxa, ela pediu 10 minutos, a gente não conseguiu entregar, eu não anotei essa informação, eu podia ter melhorado a defesa do meu personagem, né? Por exemplo, a pessoa que falou do Homem-Aranha, que foi a Dora, não falou que ele tem valores, que ele é leal, que ele é ligado à família, que são coisas importantes para a gente pensar numa sobrevivência da espécie, não é? Eu acho até mais do que inteligência, na minha opinião, entendeu? Assim, eu, por exemplo, escolheria o Homem-Aranha. E ela não falou a respeito dessas características. Então, fazer uma autoanálise no final, passando ou não passando, né, sendo aprovado ou não naquele processo seletivo, essa autoanálise é que vai demandar o como você vai, né, reagir a situações futuras, ok? Próximo, Dora. A gente tem aí alguns cases, tá? Também, mas antes eu queria contar para vocês quais são ali os pontos observados durante a dinâmica aplicada, né? Eu já falei aqui alguns, né? Mas a pontualidade é algo importante, gente. A gente participei semana passada de uma dinâmica que foi agendada, sei lá, para 2 horas, 2h36 tinha gente tentando entrar na dinâmica. 36 minutos, a dinâmica já aconteceu, a gente está acabando, né? Então, se você não tem pontualidade na entrevista e na dinâmica, você vai ter pontualidade no trabalho? Então, isso é muito observado, a não ser que você avise, pessoal, ó, meu pneu furou, a gente teve um caso de uma vez, uma entrevista presencial, que uma moça ligou falando assim, eu tô no hospital, vou te mandar uma foto, acabei de cair de moto, mas eu quero muito emprego, né? Ela não participou naquele dia, mas na próxima oportunidade a gente colocou ela para processo seletivo. Por quê? Porque ela se preocupou em avisar o que estava acontecendo. O preparo, né? O estar sentado, ou estar em um lugar com iluminação legal, né? Tudo bem que eu vou ter, às vezes, barulhos, interferências, mas mostrar para aquele avaliador que você se preparou para aquele momento. De novo, eu falo de sinceridade, né? Coloco aí a questão da empatia, de entender, ouvir, aceitar a opinião do outro. Tomar cuidado com o tom de voz, né? A gente está aqui, todo mundo, a maioria com fone. Se eu falo muito alto, ou se eu falo de uma forma mais impositiva, agressiva, soa, assim, bem ruim, assim, principalmente no online, tá? Então, colaboração com o grupo, aceitação da diversidade de pensamentos, nem sempre numa dinâmica as pessoas vão pensar igual a você, né? Eu posso ter ali o Homem-Aranha e o Homem de Ferro, são dois personagens de heróis, né? Assim, mas eu posso ter pessoas que pensam diferente. Olha, Homem de Ferro é totalmente diferente do Homem-Aranha. O Homem de Ferro é egoísta, é egocêntrico, é centralizador, entende? Então, prestar atenção e aceitar essa diversidade de pensamentos e ter a interação. Né? Se você não interagir com o grupo, dificilmente o avaliador vai conseguir te analisar e observar comportamentos e características suas, tá? Então, esse momento é o momento de você realmente interagir com o grupo, ok? Próximo. E aí a gente tem os casos, né? Eu tenho aí um caso negativo. Então, a gente estava com uma sala cheia, a vaga em questão era de uma grande empresa que atuava com televendas. A gente buscava um perfil dinâmico, comunicativo, com foco em resultados e muito comercial. A pessoa precisava vender por telefone. Nós indicamos a dinâmica do bunker. A gente trouxe aqui case da dinâmica do bunker para vocês terem noção com base no que vocês acabaram de fazer, tá bom? E aí a gente deu todas as instruções. Neste caso, os melhores perfis, de acordo com o que a empresa estava buscando, agiriam com persuasão e liderança diante da situação. Uma de nossas candidatas tinha um excelente currículo, ela já tinha sido avaliada anteriormente, tinha um currículo perfeito. Ótimas experiências comerciais, inclusive com o mesmo produto do nosso cliente, tá? Então, em primeira etapa, a gente notou um match. Match é quando Tinder, né, gente? Dá o match ali, né? A gente tem ali, a gente cruza as informações e combina. O match é a combinação. Então, notamos muito match com o perfil registrado por nosso cliente. Entretanto,
Durante a dinâmica, a gente notou um perfil egoísta, egocêntrico, pouco participativo, e quando participava, era de forma muito agressiva. Pá, pá. Não conseguia pensar no grupo e nas instruções corretas, ela só queria ganhar. Ela passou por cima dos colegas, não deu a vez para que outros pudessem participar e, às vezes, cortava as instruções do nosso analista. Infelizmente, ela não foi aprovada, tá? Então, ela tinha tudo para dar certo. O currículo era perfeito, experiências perfeitas, mas na dinâmica, ela foi proativa demais. Ela passou por cima de todo mundo, né? Ela pegou a liderança e não soltou. Então, a gente avaliou ali por esses motivos, na dinâmica, que ela não tinha o perfil que a gente buscava. E aí eu tenho um case, né, que seria o positivo, né? Estava trabalhando uma vaga de gerência. Nosso cliente estava muito exigente quanto ao perfil que buscava. Geralmente, pessoal, isso é um feedback para vocês, tá? Quando um cliente busca uma consultoria, geralmente a exigência dele está maior, tá? Porque ele está pagando por aquele serviço, então ele vai ser mais criterioso ali na análise dele. Ele estava, inclusive, reprovando muitos currículos com experiência na área com gestão, né? Nós entrevistamos uma candidata que nos deixou com algumas dúvidas e mesmo assim a gente optou por levá-la para a dinâmica com o cliente para poder confrontar aí essas dúvidas, tá? A gente, nesse caso, buscava um perfil de liderança que fosse firme nas decisões, mas que soubesse como e quando atuar de forma estratégica e, principalmente, alguém que seguisse normas e regras. A gente estava, naquele momento, na empresa, com problemas de pessoas que não seguiam as instruções que eram, né, dadas para os colaboradores. Então, nós indicamos a dinâmica do bunker e demos todas as instruções. Neste caso, os melhores perfis agiriam com liderança e estratégia de jogo, conduzindo todo o processo. Nossa candidata, apesar das nossas ressalvas, lembra que a gente estava com dúvida, né? Com ela. Ela estava anotando todas as instruções, ela não perdeu nenhuma informação, ela soube conduzir o grupo nas dúvidas e ela fez o controle do tempo. Ela soube ponderar os prós e contras de todos os personagens após todas as apresentações e pontuou acerca de cada um frente ao cenário apresentado. Ela encantou o cliente em todos os aspectos apresentados em dinâmica e foi aprovada. Então, ela fez anotações. Todo mundo, ela esperou, né? Ela conduziu o pessoal, ó, vamos começar, ela fez a gestão do tempo, tá? A gente tem tantos minutos para cada candidato. Fulano pode falar, agora se fulano pode falar, ela foi fazendo as anotações. No final de todo mundo ter defendido seu próprio personagem, ela falou, ó, eu acho que o fulano não é bom para essa situação, então ela soube analisar cada característica dos personagens de acordo com o cenário, porque assim, o Homem-Aranha, se fosse para deter um vilão, era bom, mas de repente, para o fim do mundo, não seria tão interessante perante outros candidatos, né, que a gente tinha ali. E apesar das nossas ressalvas em primeira etapa, ela foi a candidata escolhida porque todas as ponderações dela em dinâmica mostravam exatamente aquilo que a gente buscava de um candidato dentro do cenário da empresa, tá? Então, a gente tem aí 2 casos na mesma dinâmica apresentada aqui para vocês, né, com perfis diferentes e com situações diferentes em caso de aprovação e não aprovação em dinâmica, tá? Meninas, meninos, né, temos meninos aqui também. É isso, né, o que a gente queria trazer para vocês. Eu queria propor aí para a Tatiana e a Gabriela que participaram da dinâmica, se quiserem, tiverem interesse, para entrar em contato conosco para um feedback individual, tá? Nem sempre a gente dá esse feedback, porque depende muito, né? A escolha dos candidatos em dinâmica depende muito das características exigidas pelo cliente. Então, por exemplo, a gente observa em dinâmica que ele é ótimo, mas de repente eu preciso de um vendedor mais técnico, e o vendedor que você é um vendedor muito comercial, mais sangue nos olhos. Então, não significa que você é ruim, só não deu match para aquela vaga específica, né? E quando é esse o caso, a gente geralmente guarda seu currículo de stand-by para outras vagas, tá? Eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês, né? Eu acho que eu quero que fique bem claro a questão da autenticidade, não tenham medo de ser vocês mesmas, né? Eu acho que é isso que vai fazer o match perfeito para a vaga, né? É isso que as empresas buscam,
né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem aí a oportunidade de nos mostrar, de buscar conhecimentos, de buscar informações, né? Então, sejam essas pessoas e não se preocupem em ser vocês mesmas, tá? Queria agradecer novamente, viu, Mônica, pela oportunidade, né? Tivemos poucos participantes aí na dinâmica, mas eu acho que deu para ter uma noção ampla, né? E se alguém tiver alguma dúvida, a gente consegue aí tirar futuramente, enfim, a gente vai estar à disposição para vocês, tá? Queria agradecer pela participação de vocês, por quem está aqui, né? Por quem está buscando esse conhecimento. Parabéns, Tatiane, pelo Baby que está a caminho, tá? E pela iniciativa de estar aqui, né? Já se preparando. E dizer que hoje em dia a gente tem muitas empresas que estão contratando, inclusive, grávidas, tá? Isso não é mais um impeditivo para colocação. Deixou seu impedimento hoje, Isso. né? Então, parabéns pela iniciativa. Tudo isso, né, Lu? Assim, para vocês que participaram, percebam a riqueza disso, né? Vocês contribuíram com quem está aqui, participou, vão contribuir com quem vai assistir, com vocês mesmas. E quando a Lu traz essas questões da dinâmica em relação à autenticidade, a você se colocar de forma verdadeira, ser você mesma, eu quero trazer para vocês aqui um depoimento pessoal de família. Então, assim, só para contar mesmo quanto isso é importante, tudo que ela colocou aqui é muito relevante. A minha filha, ela participou de um processo seletivo da Ambev, agora recente, para trainee da Ambev. Eram quase 60 mil pessoas, quase 60 mil candidatos. Então, vocês imaginam o número de pessoas que entraram nesse processo para, acho que 80 vagas. Então, faz as contas aí de quantos candidatos por vaga. Ela é uma pessoa extremamente ansiosa, que já é da juventude, né? Porque o jovem de hoje é muito ansioso e ela tem essa natureza. Ela é muito ansiosa, ela é muito elétrica, ela é muito ligada no 220 e tímida, muito tímida. Ela já trabalhava em outra empresa antes, há um tempo, que ela entrou na empresa já no processo de estágio, foi efetivada apesar dela estar num cargo de liderança na empresa, ela ainda permanecia com esse perfil. Ela tem um perfil que ela em reuniões ela fala bem, mas se ela tiver que falar em frente a um público, se ela tiver que se expor perante pessoas que ela não conhece, ela trava. Quando ela entrou nesse processo, que era o sonho dela, desde quando ela é engenheira química, quando ela entrou na faculdade, ela falava que ela ia trabalhar na Ambev, que esse era o sonho dela, era o objetivo, ela tinha isso como meta para a vida dela. E surgiu a oportunidade agora, porque ela tinha que ter concluído a faculdade, ela se candidatou ao processo. E foi um processo pesado, que foram, acho que 11 etapas o processo. Então, é um processo muito pesado. E a cada etapa, ela sofria um pouquinho. Ela falava, mãe, eu não vou conseguir. Quando chegou na dinâmica de grupo, e a dinâmica foi feita com os diretores da empresa, ela chegou pouco antes da dinâmica, ela começou a chorar. Ela falava, eu não vou dar conta, porque eu sei como que é, porque ela já tinha participado de outros processos, e quando eu tiver que me expor, eu vou me fechar, e eu não sei o que vai ser. Eu simplesmente falei para ela o seguinte, falei, você vai sendo você. As outras pessoas que estão lá têm as mesmas inseguranças, os mesmos medos que você tem. O sentimento não é só seu. O sentimento é igual para todos. Cada um expõe de uma forma. E por mais que a pessoa, às vezes, seja muito comunicativa, que ela fale muito bem, que ela se expressa muito bem, talvez dentro dela essa insegurança e esse medo permanece. Ela só não mostra isso para as outras pessoas. Falei, então, o que você vai fazer? Você está preparado, você conhece a empresa, você se preparou. Você simplesmente seja autêntica, seja verdadeira, fale no momento que você tiver que se expor,
olhe para aquelas pessoas que estão ali e pense o seguinte: eu estou aqui sozinho nessa hora. Sabe aquele momento que a gente às vezes tem que deletar da mente as pessoas que estão ali e se colocar realmente no seu cérebro como se não tivesse mais ninguém à sua volta. Não, aqui estou eu. Então eu vou falar o meu eu, com a minha verdade, com a minha autenticidade, e eu não preciso falar e me expor de uma forma que eu não consigo. E foi o que ela fez, enfim. Ela chegou ao final do processo, a última etapa foi com o vice-diretor, vice-presidente da Ambev, a entrevista final, e ela foi selecionada, ela foi contratada, ela começa agora dia 26 de janeiro. Então, assim, é só para mostrar para vocês que no fato de você ser tímida, de você não ser uma pessoa que consegue falar muito bem diante de um público, não é isso que vai fazer, que vai deixar com que você não seja contratado. Né? Ao contrário, que é o que a Lu trouxe aqui. Às vezes a empresa, o recrutador, ele não vai avaliar se a pessoa fala muito bem. A comparação, pessoa... né, Mônica? Exatamente. Mata a gente. O case negativo que você trouxe aqui, sim, né? Então, era uma candidata muito boa, uma candidata muito excelente, mas ela não soube trabalhar as características negativas dela. E quando você vai se conhecendo e enxergando quais são as minhas características que eu preciso trabalhar, essas eu tenho dificuldade. Uhum. Então, essa é uma característica que eu preciso ter cuidado com ela no momento da dinâmica, no momento de uma entrevista. Sim. E não é isso que vai me travar. Então, eu simplesmente vou trabalhar com o recurso que eu tenho. E hoje nós temos muitas ferramentas para isso, tá? Então, assim, eu trouxe isso para vocês somente para expor, para complementar o que a Lu trouxe aqui, em relação às dinâmicas, a forma como as empresas avaliam os candidatos. Eu acredito que vocês aprenderam muito aqui hoje e vai fazer toda a diferença agora em uma próxima entrevista que vocês forem, né? O que a Danila trouxe ontem, o que a Lu trouxe hoje, quando vocês forem para um processo seletivo, vocês serão outras pessoas, como eu falei lá no início. Vocês entraram uma pessoa aqui e eu tenho absoluta certeza, estão saindo outra. O que a gente viu, a gente não desvê. É isso mesmo. Então, Lu, obrigada. Mais uma vez, obrigada mesmo. Obrigada a vocês que estão aqui firmes, que estão com a gente desde o início e permaneceram até o final. Tá? Amanhã nós temos o nosso último encontro. Nós vamos falar sobre imagem pessoal com a Achei Minha Vaga, que é outra empresa que vai trazer, tá, alguns cases, vai falar para vocês sobre isso. E é muito importante. Então, assim, percebam que uma aula complementa a outra, tá? Sim. Nenhuma é isolada da outra. Então, você precisa aí de saber como fazer o seu currículo, como elaborar o seu currículo, como que você vai se comportar em uma entrevista, de que forma que as dinâmicas são aplicadas, como que a empresa avalia o que foi trazido aqui hoje para vocês e a imagem pessoal, que é muito importante também. E aí nós fechamos e encerramos essa semana, tá? Então, a aula de hoje vai ficar gravada no canal do YouTube, a de ontem e hoje já vai estar disponível, e eu acredito que a aula de hoje até amanhã já está disponível para vocês assistirem. Então, assim, só para fechar, gente, eu quero falar rapidamente aqui sobre o serviço da prefeitura, o que nós temos disponível hoje para vocês. Tá lá dentro do site da prefeitura, o Emprega Franca, como eu disse no início, quase 300 vagas. Hoje eu acredito que nós já temos mais de 300 vagas em aberto. Então, se você está buscando um emprego, uma oportunidade de trabalho, vai lá, vê qual analisa qual que é a vaga que se encaixa no seu perfil e dentro do conhecimento que você já adquiriu até agora, aproveita e se candidata a essas vagas. E nós temos também o Caminho para o Emprego, já tem lá vários cursos disponíveis,
totalmente gratuitos e são cursos muito bons de qualificação. E durante o ano aí, nós teremos muitos outros cursos que estarão lá. Então, sempre chequem, olhem lá, não deixem de conferir o que nós temos e também compartilhem com outras pessoas, tá? O que essa aula de hoje, compartilha, passa, porque com certeza tem alguém aí da sua rede de relacionamentos que precisa e gostaria muito desse aprendizado de hoje, tá bom? Um bom dia para todos vocês, fiquem com Deus, até mais, até amanhã a gente se encontra novamente. Obrigada, Mônica, obrigada, pessoal. Até mais, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.